Olá para todos nós. Mais uma vez aqui reunidos estamos para louvar e bendizer a Santa Palavra. Hoje, nesse dia 29 de maio do ano de 2026, nesta sexta-feira, 8ª semana do Tempo Comum, peçamos perdão ao nosso Deus em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humanos que somos. Meus amados e amadas, o Evangelho de hoje está lá no livro de Marcos, no capítulo 11, dos versículos 11 até o 26. Ouçamos. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, ele saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? E, no entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. E ao entardecer, Jesus e os discípulos, eles saíram da cidade. E na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus, em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas de Deus, diante das afirmações do Evangelho de hoje, nós vamos meditar um pouco. Lembrando que de longe Jesus viu essa figueira coberta de folhas e foi lá ver se encontrava algum fruto, conforme afirma o livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 13, não é verdade? Que nós acabamos de ouvir? Pois bem, todos nós conhecemos uma figueira, muita gente também pode ter alguém que nunca viu, mas a planta que dá figo, nós sabemos que é um arbusto muito comum na terra de Jesus e aparece muito na Bíblia. Adão e Eva cobriram sua nudez costurando folhas de figueira. Zaqueu subiu uma figueira brava para ver Jesus passar. Muitas vezes a figueira representa o povo de Deus. E no frio a figueira perde todas as suas folhas, mas lá pelo mês de março, ela renasce e se prepara para dar figos, uma fruta muito saborosa, apreciada pelos povos da Bíblia. Nós sabemos que diante das afirmações de Jesus,
nós podemos entender o que Jesus quer nos dizer com esta parábola. Não é uma parábola, né? Com esse texto, ou melhor. Mas para entendermos melhor essa passagem, é bom a gente observar o contexto. Um dia antes, Jesus havia entrado no Templo de Jerusalém e observado o que estava acontecendo por lá. Parece que ele não gostou do que viu. Ele foi dormir em Betânia, um lugar fora da cidade, e no dia seguinte, voltando para o templo, ele encontrou uma figueira. Ele encontrou melhor essa figueira da história. Quando ele chegou no templo, as coisas estavam sérias, muito sério, né? Ele expulsou os vendedores, compradores de animais, etc., câmbio de moedas, e a conclusão foi esta. Denunciou ao povo em alta voz que tinha transformado a casa de oração em toca de ladrões, e os sumos sacerdotes juraram acabar com ele. Meus amados e amadas, Jesus repreendeu, vamos lembrar agora, voltando à figueira, Jesus repreendeu a figueira e ela secou. Jesus repreendeu o templo, as pessoas que estavam ali fazendo da casa uma casa de negócio. E vejamos que nós bem compreendemos que 40 anos depois foi destruído o templo pelos romanos. Mas qual a atitude dessa cena evangélica se o templo de Jerusalém não existe mais? Vejamos que é bom assim estarmos atentos para a nossa comunidade, porque pode ser apenas uma pessoa ou várias, mas o que nós temos que levar em consideração os princípios que Jesus ensina através dessa figueira, através dos povos que transformaram o templo em local de comércio. Jesus está chamando a atenção de todos nós para atentarmos a essas questões. Rezando a palavra agora, nós vamos pedir: Senhor Jesus, Deus fez uma aliança com o povo antigo, mas o povo se mostrou infiel em muitas ocasiões, rompendo a aliança. Como prometido, foste enviado e fizeste conosco a nova e eterna aliança, renovando os pactos já firmados no Antigo Testamento. Todo esse pacto já estava firmado no Antigo Testamento. Vamos lembrar que ou melhor, Isaías lembra que Jesus viria e levaria sobre ele toda atrocidade, não é verdade? Então, vamos pedir novamente a ele que afaste de todos nós toda e qualquer situação semelhante àquelas que ele repreendeu. Dá-nos, Senhor, que com a assistência do vosso Santo Espírito possamos frutificar em obras de conversão, de amor, de perdão, de solidariedade, de edificação, de pessoas renovadas neste mundo. Seja bendito o teu santo nome, Jesus, hoje e sempre. Meus amados e amadas de Deus, nós sabemos que Jesus veio para nos salvar e veio exatamente para todos nós, pecadores que somos. Diante do evangelho de hoje, nós temos a certeza da graça, do amor, do perdão. Tudo que Jesus nos prometeu, ele fez. Temos que apenas seguir os ensinamentos. Peçamos ao Espírito Santo agora que desça sobre cada um de nós, deste imenso universo, para transformar cada coração, para libertar
através do perdão e que possamos ser canal de bênçãos para todos os nossos irmãos aqui na terra, que cada um de nós saibamos, que cada um de nós possamos, ou melhor, compreender e colocar em prática o Evangelho ensinado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados e amadas de Deus, recebo o meu abraço e até o próximo com o poder de Deus.